Olá a todos, tudo bem? Aqui é o Marcos Fabrício, estou como coordenador pedagógico do projeto Bahia Produtiva e nesse encontro comunitário junto à Cooperativa Agropecuária do Leandrinho, a gente resolveu focar um pouco mais sobre cooperativismo, economia solidária e plano de ação. Por quê? Porque é um empreendimento que a gente percebe que precisa trabalhar um pouco esses processos de princípios, né? E organização comunitária, principalmente porque ainda existe uma lógica ainda muito do individualismo. Então a gente precisa trabalhar esse foco maior, né, nos princípios, na dinâmica de organização comunitária, né, e trazer um pouco esse resgate, né, da construção das relações com a classe trabalhadora. E também no final a gente trabalha um pouco mais a parte de gestão, certo? Então a gente tem essas ideias de trabalhar um pouco essa parte um pouco teórica, mas no final também trabalhar um pouco prático, tá bom? Nesse primeiro vídeo que compõe esse encontro, a gente vai trabalhar um pouco com princípios do cooperativismo, tá certo? Por quê? Porque é exatamente isso, que é reconhecer, né, o processo cooperativista como um espaço de construção social. Para isso, a gente traz um pouco, né, o histórico do cooperativismo, rapidamente, o que é o cooperativismo, a estrutura organizativa, né, do cooperativismo, em números como está o cooperativismo no Brasil e os princípios, que a gente vai focar bastante no final, tá bom? Bom, quando a gente fala do histórico do cooperativismo, né, a gente tem que sempre reparar um pouco da história. E aí a gente tem alguns autores bastante interessantes, né, que a gente pode estar trabalhando. Mas brevemente a gente pode comentar, né, da Revolução Industrial, as condições de vida e trabalho da classe trabalhadora. E aí a gente pode trazer o próprio Hobsbawm, né, que tem alguns livros bastante interessantes que ele fala desse trabalho, né, essas relações da classe trabalhadora nesse momento histórico. E aí a gente tem também a forma como a classe trabalhadora ela conseguia, de certa forma, se organizar, né, frente ao momento que estavam vivendo, de superexploração da mão de obra, né, das condições bastante precárias de trabalho, e todas essas questões aí relacionadas à chamada Revolução Industrial. Então a gente traz as aldeias cooperativistas, né, modelo de Robert Owen, socialismo utópico, onde ele, junto com os trabalhadores, né, constituíram ali espaços, né, de construção coletiva, de produção e consumo solidário, né? Aí a gente fala naquela época e olha hoje, né, que a gente tem ainda vários exemplos, né, de organização comunitária, né, dessas relações coletivas de produção e consumo. A comunidade de Hobsbawm também, um espaço bastante perceptível, né, dessa organização coletiva. E um dos mais famosos deles é os pioneiros de Rochdale na Inglaterra também, né? Mas a gente teve muito assim na França e na Inglaterra inicialmente esses processos mais em evidência, né, com relação ao surgimento das primeiras cooperativas, né? Produção. Na Alemanha teve muito forte o cooperativismo de crédito, né? Então isso foi também uma forma de reação, né, da classe trabalhadora à superexploração da mão de obra, né? E da ênfase efetiva aí do capital na produção, tá certo? Bom, o que é o cooperativismo? Colaborar para alcançar objetivos comuns. Isso é um conceito mais básico, mais simples, né? A gente tem assim evidência. Quando a gente fala de cooperativismo, não é só você estar em um espaço, né, de produção, mas você precisa imbuir no seu processo individual as relações solidárias, né? Existir também esse processo de que você faz parte de uma engrenagem que compõe um todo. Então, uma cooperativa não é só o indivíduo, né?
Você precisa pensar no todo, a produção coletiva, na organização coletiva, na tomada de decisão, tudo isso, tá? Aqui tem um conceito da Aliança Cooperativista Internacional. É uma associação autônoma de pessoas físicas e jurídicas que se unem voluntariamente para satisfazer as aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns por meio de uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida, né? Porque uma cooperativa, é importante que ela tenha esses princípios, né? Das relações sociais, do comum, né? Do bem comum, das necessidades coletivas, das necessidades econômicas sociais comuns, mas também que ela precisa dar resultado econômico, tá? Para que as pessoas ali continuem desenvolvendo as suas aptidões, né? Tendo o retorno econômico financeiro das suas atividades produtivas, e um espaço onde você preza muito pela essa valorização, né, dos resultados e também dessa relação da coletividade. Então é óbvio que assim conflitos vai existir, dificuldades vão existir, mas o que é essencial é essa questão coletiva e também o Estado, né, os resultados que venham a gerar ali vantagens, né, e oportunidades para as pessoas que estão inseridas naquela organização, tá bom? Aqui tem um pouco da estrutura organizativa do cooperativismo, só para trazer um pouco, né? A gente está trazendo aqui dois modelos, mas é importante comentar, claro que existem, né? Claro que a gente está no lado mais aqui dos empreendimentos da economia solidária, né? Mas a gente precisa comentar que de certa forma existe, né? Então você tem aí a Aliança Cooperativista Internacional. Aqui a gente tem também as organizações das cooperativas brasileiras, né, a OCB, e as cooperativas dos estados, as OCEBs, tá certo? E aí a gente tem as confederações, que geralmente é um conjunto, né, de federações ou centrais de cooperativas que formam uma federação, e na base você tem a cooperativa, certo? Mas aqui também, ó, se a gente for olhar, fazer um paralelo, né, a OCEB e a Unicopas, que a Unicopas a gente é o conjunto dos empreendimentos econômicos solidários, né, da economia solidária. Então a gente tem a Unicafes, que é da agricultura familiar, Unisol, né, Concab, trabalhadores, né, rurais, trabalhadores rurais, né, o movimento dos trabalhadores, Unicatadores, que aí você tem mais o público, né, os catadores, né, no âmbito urbano, no rural também. Então assim, tem essa estrutura organizativa que é importante a gente trabalhar e mencionar que, claro, por mais que a gente esteja mais no lado, né, da Unicopas, né, dentro de uma perspectiva ideológica, né, e formativa, mas a gente precisa sinalizar também que existe, né, do outro lado um modelo, né, de organização cooperativista no Brasil, também um lado mais focado aí no desenvolvimento também, tá bom? Bom, aqui tem algum outro aspecto, né? O cooperativismo no Brasil em números. Hoje no Brasil a gente tem em torno de 6.900 cooperativas, segundo os dados, né, do mapa do cooperativismo da OCB 2018. São em torno de 14 milhões de cooperados, cooperadas, 425 mil empregados nas cooperativas, 7 bilhões em impostos e tributos e em torno aí de 260 bilhões de receitas brutas, certo? Importante frisar que esses dados, né, foi do anuário do cooperativismo de um ano de 2019 e está sempre sendo atualizado, né? As informações sobre cooperativismo a gente encontra isso, né? Esses anuários, esses dados, é importante, né, trazer essas informações, o peso, né, do cooperativismo na economia, né, do produto interno bruto. Isso é importante para a gente avaliar, né, o impacto desse modelo organizativo na sociedade, tá bom?
agora a gente tem os princípios do cooperativismo. E que a gente vai falar disso agora, né, de forma mais efetiva. Isso principalmente para um empreendimento de economia solidária, que isso já tem uma história, né, uma bagagem. Quando a gente fala de cooperativismo, não é você montar só uma cooperativa com a quantidade de pessoas, mas se você não trabalhar bem os princípios, você acaba tendo uma dificuldade muito grande, né, de absorver, né, e ter práticas, né, do mandonismo, algumas outras práticas que fogem um pouco do princípio, né, existente. Então, vamos trazer os princípios, 7 princípios, com breves comentários, tá bom? Primeiro, adesão voluntária e livre. Então, toda cooperativa, geralmente, ela é aberta para todas as pessoas que desejam entrar. Por exemplo, em um bairro, você tem pessoas que ali, digamos, tem uma série de aptidões ali, de serviços, né? Então, se havendo uma viabilidade econômica, uma necessidade, pode se formar uma cooperativa de profissionais liberais, tá? É um exemplo. Mas aí, claro, vai ter um estatuto, vai ter um regimento interno, né? Os objetivos sociais. Mas as pessoas, para entrar normalmente em algum empreendimento, eles precisam estar alinhados, né? Alinhados com os objetivos sociais daquela organização, tá certo? Então, é o princípio da adesão voluntária e livre. Então, assim, para as pessoas entrarem naquele processo, eles precisam estar alinhados em alguma coisa, né? Precisam estar motivados, alinhados, de acordo com o que está construído, né? No estatuto, no regimento interno, basicamente no estatuto. Principalmente a partir quando a gente vai falar do estatuto, né? Lá, são os objetivos sociais da organização. E aí você tem uma série de objetivos. As pessoas precisam estar alinhadas de acordo com aquilo, certo? Gestão democrática. É gerida por todos os seus membros, formulando políticas e tomando decisões, né? Então todas as pessoas, elas precisam estar a par do processo. É claro que vai existir uma diretoria, um conselho, né? Mas é importante que as pessoas estejam alinhados, né? Alinhados e um processo de valorização e também da autogestão, tá certo? Então a autogestão, ela parte muito disso. É que as pessoas tenham corresponsabilidade, né? Daquele processo de gestão da organização, tá bom? Participação econômica dos membros. Então, em uma cooperativa, os membros contribuem equitativamente para o capital, ou seja, principalmente o capital social, né? Então, isso aí, por exemplo, quando se vai definir uma cooperativa, vai se constituir, então a gente precisa estar trazendo qual vai ser o capital social, e aí a contribuição é comum, tá bom? Autonomia e independência. Então, as cooperativas são organizações autônomas e ajudam mútua controladas por seus membros. Então, a gente precisa entender que ela é uma entidade independente, tá? Ela pode estar participando dos espaços de construção de políticas públicas? Pode e deve. Ela pode se relacionar com outros empreendimentos? Pode e deve. Agora sim, precisa ter uma autonomia. E a decisão, ela precisa ser o mais coletiva possível. Principalmente no momento de firmar parcerias, né? Desenvolver projetos. Então isso é uma coisa que precisa ser bastante evidenciada, né? Educação, informação e formação, tá? Então, assim, primeiro é passar informações ao público geral e capacitar e formar seus associados, seus membros, né, seus cooperados, que é importante, né, que é um espaço de construção, um espaço de educação, né? Existe, por exemplo, como lei mesmo, a lei 5.764, né, de 71, que é a lei do cooperativismo, a obrigatoriedade da cooperativa destinar parte do seu resultado para um fundo de apoio ao desenvolvimento da educação, o FATES, né? Então é importante ali, isso já demonstra a necessidade, né, e a possibilidade de você estar sempre fazendo capacitações, formações com os cooperados e as cooperadas, tá bom? Então é extremamente importante. A cooperativa
pode até não conseguir financeiramente fazer isso, né, destinar, mas que digamos que ela se associe a busque parceria com alguma entidade de apoio, né, um sindicato, então aí você tem o próprio o Cicobi, né, também como um espaço também das organizações cooperativas do estado, se filir para tentar ali ter acesso, né, às formações, ou então dialogar com os sindicatos também para que seus cooperados e cooperadas possam participar das formações, né, ter também as próprias organizações sociais com os projetos que são desenvolvidos, às vezes precisam ter empreendimentos para desenvolver, né, as atividades, então a cooperativa também pode se associar a essa entidade para participar do projeto e, por consequência, os membros serem capacitados, né? Então, toda capacitação é importante, né? A capacitação contínua, seja no aspecto técnico da produção, do qual o empreendimento está inserido, seja também no aspecto da gestão, né? Que a gestão, essa parte de formar lideranças ou capacitá-las nas boas práticas de gestão administrativa financeira, né, é importante também, tá bom? Intercooperação, que é um dos princípios também mais importantes, que é a atuação conjunta de cooperativas, né? Que é o chamado arranjo organizativo, né? De você buscar ali possibilidades daquela cooperativa que está no local se associar a uma outra cooperativa de outro local. Digamos que uma cooperativa ela só produz a mandioca, tá? Produz ali a mandioca, não beneficie, mas aí tem uma outra cooperativa em outro local que consiga beneficiar a mandioca e produzir farinha. E aí você tem uma outra cooperativa em outro lugar que só faz comercializar. Então assim, juntar essas três cooperativas, né, uma cadeia produtiva comum, para que elas possam atuar conjuntamente. Então isso é um exemplo bem básico de intercooperação, tá certo? Mas aí pode ser também um outro arranjo, uma cooperativa que se junta com outra para comprar uma matéria-prima, né, que vai produzir, sei lá, de repente polpa de frutas. Então você tem ali duas cooperativas que produzem polpa de frutas, né, que beneficiam. E aí de repente ela precisa comprar embalagens, né? Então ela pode fazer um acordo entre as duas para buscar um fornecedor e comprar juntas, né? Então isso já diminui bastante os custos de produção, tá certo? Então isso é muito interessante. A logística também pode ser um exemplo, né? Uma cooperativa com outra cooperativa, uma tem um caminhão, né? Que refrigerado para um determinado produto, então pode se juntar essas cooperativas e fornecer esse produto para um mercado, né? Usando essa logística de distribuição dessa segunda cooperativa. Um outro exemplo também é quando as cooperativas elas se juntam para formar uma central, né? Então às vezes você tem também, né, várias cooperativas em campos comuns e processos produtivos ou cadeias produtivas comuns que se juntam para tentar ali alcançar esse mercado, tá bom? E finalmente um outro princípio importante é o interesse pela comunidade, que é justamente, né, que a cooperativa ela é um espaço, né, coletivo, é um espaço de participação social daquelas pessoas que estão inseridas naquele local. Então de repente a cooperativa ela pode ter ali alguns projetos, destinar parte do seu resultado econômico para financiamento de atividades produtivas locais, para estimular juventudes, né? Então isso é muito comum, né? E aí a cooperativa ela precisa estar inserida, né? Conhecer os espaços, conhecer os sujeitos, né? Os atores sociais que constroem a política pública ou que estão ali dinamizando o território, certo? Então essas questões elas são muito evidenciadas nesses princípios, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e eu acho que esse conteúdo é bastante interessante, principalmente para trazer essa base essencial do cooperativismo. É bem um resumo mesmo, a gente não tem essa pretensão de avançar em conceitos, né, uma base teórica, mas é basicamente para a gente trazer, evidenciar muitos princípios, como, né, uma análise prática mesmo, partindo de exemplos bem práticos, para que o empreendimento ele perceba que existe uma história, né?
que é o que a gente sempre pede para que o empreendimento busque, né, novas informações, ou busque, né, ao longo da história mesmo, mais informações sobre esse processo. Mas é importante só para dar esse passo inicial, tá bom? Desde já a gente agradece, um forte abraço, até mais. A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.